Quando eu comecei a tocar com pedais, eu cometia 3 erros que eu vejo muita gente cometendo 2 desses erros por aí. O primeiro deles é trocar o efeito no tempo errado. O segundo deles é controlar o pedal de wah-wah de maneira errada também. E a terceira é que ao invés de pisar no pedal, muitas vezes eu chutava o pedal. Mas eu acho que era só eu mesmo que fazia isso. Pode parecer meio bobo, mas esse era eu. Eu chutava o pedal. Que coisa, né, pessoal? E para que você não cometa os mesmos erros que eu cometia quando eu comecei a tocar com os pedais, ou se você já toca com os pedais e tá cometendo alguns desses erros, fica ligado aqui no vídeo que agora eu vou te dar muitas dicas legais para você manusear os seus pedais, que são bons costumes, que certamente, se você tiver, você não vai ter problema nenhum com seus brinquedinhos, tá bom? Mas aproveita aí e já se inscreve no canal do Cifra Club, ativa as notificações para você ser avisado quando sair vídeo novo e já dá seu like. Ele é importante pra gente saber que você tá gostando desses assuntos que a gente tá falando aqui, tá bom? E antes da nossa primeira dica, eu quero agradecer a nossa super parceira Furman, que mandou pra gente um monte de pedal aqui que a gente vai usar nesse vídeo. Pessoal da Furman, desculpa aí esse totozinho que eu dei no pedal, mas foi de leve, foi com carinho, tá? É só pra mostrar mesmo. Desculpa aí, tá bom? Vamos lá então. Existe um momento certo que você precisa pisar no pedal para trocar o timbre, tá? De um clean para uma distorção mais pesada, por exemplo, ou então ativar algum outro efeito. Independente de qual seja a situação, é legal você começar a executar com as situações mais simples, que são aquelas músicas em que nós trocamos o efeito, né, quando vamos mudar uma parte da música, ou no início certinho de um determinado compasso, né, dentro de alguma música. E digo mais, muito ajuda se essa música tiver uma espécie de pausa entre as partes. Quer um exemplo para você treinar comigo? A música Around the World, do Red Hot Chili Peppers, começa com um riff com distorção, tá? E depois tem um riff que é clean. Só que entre essas duas partes, ou seja, que a gente vai precisar desligar a nossa distorção, né? A música dá um respiro para que você consiga trocar o efeito. Veja. Existem também aquelas músicas que não possuem esse respiro, ou seja, não tem essa pausa entre as partes que você vai precisar trocar o efeito. Um exemplo legal disso é a música Come As You Are do Nirvana, que a gente inicia tocando com a guitarra mais clean e depois mais pra frente tem uma outra parte em que a gente vai precisar ligar o drive. E aí é direto, sem pausa nenhuma. Vê só. Não teve pausa nem nada, você viu aí, né? O sincronismo tem que estar bem firme. Nesse caso, o interessante é você já ir deixando o pé em cima do pedal, ou bem próximo, né, do pedal ali, bem no momento da troca do efeito. E paralelo a isso, você vai marcando o tempo de alguma forma, ou dentro da sua cabeça mesmo, com o corpo, ou então batendo os pés, enfim. De algum jeito você marca o tempo, e aí quando for na cabeça do compasso, no tempo 1, você vai pisar no pedal. Precisa ter o sincronismo bem apurado, hein? Como esse aqui é um pouquinho mais difícil, quer um outro exemplo de uma música mais fácil que tem isso? Song 2 do Blur.
Em alguns casos, dá até para você ficar batendo o pé com menos força em cima do foot. E aí, quando for para tocar o efeito de verdade, você pisa forte. Mas é algo que tem que ter um sincronismo maior e pode dificultar a vida, eu acredito, mas é útil também. Para fechar esse assunto, eu quero falar que, em alguns casos, você pode também parar de tocar um pouquinho antes do que você estava fazendo na parte anterior, né? Para então trocar o efeito e entrar na próxima parte com o efeito já trocado sem problema nenhum. Isso é mais importante, tá bom? Então, procura seguir essas dicas aqui e após treinar isso bastante, você vai conseguir realizar a troca com perfeição. E uma outra situação que pode acontecer também é de você precisar ativar o pedal e desativar um outro pedal ao mesmo tempo. E aqui existem algumas situações. Vamos para o primeiro caso. Se você tá tocando sentado, igual eu tô aqui, né? Existe facilmente a possibilidade de você usar os dois pés para controlar os efeitos. Agora, se você tá tocando em pé, talvez seja mais difícil realizar esse movimento com os dois pés, né? Você não vai pular em cima do pedal para correr o risco de quebrar eles. Então você vai precisar movimentar rápido o seu pé para dar conta de ajustar os dois efeitos. Nesse caso, se isso for a situação, né, que você se encontra no momento, você tem que dar uma preferência em pisar primeiro em cima do pedal que vai causar mais impacto no teu som. Por exemplo, se eu for precisar de ativar um drive e um delay em uma determinada parte da música, é melhor eu começar ativando o drive para depois eu ir pro delay. Caso contrário, é bem fácil acontecer o que eu mostrei pra você lá no início do vídeo, que você perde o tempo e aí fica meio que acontecendo que você trocou fora, né, do momento correto ali. Mas eu quero dar uma dica para você se essa troca de pedais acontecer com muita frequência durante as suas apresentações. Ou então, se você julgar que vale a pena, tá bom? Você pode deixar, por exemplo, dois pedais, naquele exemplo que eu te dei, um delay e uma distorção, eles bem próximos, bem pertinho um do outro no seu set. Dependendo do tamanho deles, né, você vai conseguir fazer essa troca em um movimento só, tá bom? Dá só uma olhada no exemplo que eu separei para você agora. A gente vai tocar um pedaço da música 18 Alive do Skid Row, onde vai ser preciso desligar o chorus e ativar o drive no mesmo momento. Isso aí só foi possível porque o drive que eu ativei tá bem pertinho do pedal de chorus. Então eu consegui pisar nos dois pedais com o mesmo pé. O pedal de wah-wah também é outro que sempre gera dúvida. E apesar de sua compreensão ser muito fácil, a gente precisa firmar bem o controle dele, tá bom? A gente vai começar de uma forma bem fácil. Em alguns solos ou partes de solos, né, que você precisa fazer um movimento com os pés na marcação do tempo, né? Então, se uma música tá tocando sempre nesse tempo, ó, a gente vai fazer o seguinte movimento com o pé pra gente conseguir fazer o efeito do wah-wah. E pra dar esse exemplo pra você, a gente vai tocar o início do solo da música Be Yourself do Audioslave. Então perceba que meu pé vai ficar fazendo um movimento constante o tempo inteiro, como se a gente estivesse contando o tempo. Olha só. E agora eu quero te dar um outro exemplo, um exemplo que é bem comum também, só que é preciso internalizar bem a melodia da música nesse caso aqui. Sabe aqueles momentos em que a gente toca mais forte na melodia, ou então aquelas notas que você tem um destaque maior? Pois é, não faz muito sentido se a gente deixar o som mais abafado,
ou seja, aquela situação em que o pedal de expressão fica mais fechado, com o pé levantado, né? Como exemplo disso, veja os movimentos que a gente faz com o pé na famosa introdução de Voodoo Child, do Jimi Hendrix. Claro que, assim como qualquer coisa, precisa de um pouquinho de prática e um pouquinho de treino para conseguir firmar bem tudo isso que a gente falou aqui. Mas é algo que, com o tempo, todo mundo consegue praticar bem. As pessoas apenas precisam se dar a oportunidade para que isso aconteça, beleza? Você curtiu as dicas que eu te passei aqui? Conta pra gente o que você achou das dicas no comentário. E se você já teve alguma história engraçada com os pedais, eu quero saber também, hein? Então manda aí pra gente. E ó, o pessoal que já tem experiência aqui, né, que já toca há mais tempo e tem alguma dica legal sobre o assunto também, escreve pra gente. Assim a gente ajuda o maior número de pessoas que for possível, tá bom? Um abração e até a próxima.